Lição de número 6: a desconstrução da masculinidade bíblica. Terceiro trimestre de 2023, Escola Bíblica Dominical, Revista dos Adultos. Querido professor, querida professora, é preciso refletir a respeito do conceito e do papel da masculinidade do ponto de vista bíblico. As ideologias prevalecentes e as cosmovisões desta era são contrárias à verdade cristã. Um rapaz precisa ter muita coragem para se comprometer com a pureza sexual e um homem precisa também ter muita coragem para se dedicar exclusivamente à sua esposa. É necessário grande coragem para dizer não àquilo que esta cultura insiste serem os prazeres e os deleites legítimos da carne. É necessário muita coragem para manter integridade pessoal em um mundo que desvaloriza a verdade e menospreza a palavra de Deus. Queridos irmãos, é importante afirmar que o homem tem seu papel bem definido na Bíblia Sagrada, que é de formar uma família, sustentar essa família, ser um bom marido, ser um bom pai. O homem deve amar a sua mulher a ponto de, se necessário for, dar sua vida para proteger e guardar sua mulher, assim como Cristo fez pela sua igreja. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2023, CPAD, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia? Você está na Escola Bíblica Dominical e hoje estudaremos a lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 6, o assunto é a desconstrução da masculinidade bíblica. Diz assim o texto áureo: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. Verdade prática diz assim: o homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, capítulo 4, versículos de número 7 até o versículo de número 12. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é mostrar que a masculinidade bíblica provém da criação divina e que suas características passam pela provisão e proteção da família. Segundo objetivo, destacar que a erosão da masculinidade tem a ver com a apologia à homossexualidade e com a negligência da responsabilidade masculina. Terceiro objetivo é enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica e equilibrada. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estudar todos os pontos da lição de hoje. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre
a masculinidade bíblica. E diz assim a sinopse: Deus criou o homem com funções de prover e proteger a sua família, trazendo assim segurança à sua casa. No segundo ponto da lição, nós vamos estudar o tema: a erosão da masculinidade. Diz assim a sinopse: a erosão da masculinidade é representada pela apologia à homossexualidade, a negligência das responsabilidades masculinas e a crise de liderança. No terceiro ponto, nós vamos estudar sobre este ilustre personagem do Antigo Testamento que é Boaz. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Diz assim a sinopse do terceiro ponto: Boaz representa um símbolo de masculinidade bíblica enquanto marido, pai e líder. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. O terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Queridos irmãos, ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição: a masculinidade bíblica, e o primeiro tópico, a criação divina do ser humano. Veja, queridos irmãos, a criação do homem é claramente registrada na Bíblia Sagrada, que ensina que toda a humanidade veio a partir de Adão, o primeiro homem criado por Deus. Isto significa que, à luz das Escrituras, a origem do homem não está numa sequência de processos aleatórios que resultaram num processo evolutivo, mas está no ato criativo de Deus, conforme o conselho de sua vontade soberana. Portanto, a história bíblica da criação do homem não começa apenas em Adão, o primeiro homem criado, mas começa em Deus, aquele que livremente, conscientemente e propositalmente resolveu criar o homem. Agora, queridos irmãos, veja que a área da teologia cristã que estuda esta disciplina é chamada de antropologia bíblica, e você pode conhecer um pouco mais pesquisando em livros de teologia sistemática. E eu convido você para irmos para o segundo tópico: características da masculinidade. Veja, as Escrituras revelam um conjunto bem definido de características do papel do homem na história. Ao criar o homem, Deus confiou 2 tarefas primárias e essenciais a ele:
Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis capítulo 2 e versículo de número 15. Esses dois termos, cultivar e guardar, resumem o encargo divino para o comportamento masculino. Aqui, o decreto do Senhor era que o homem fosse provedor da sua família e o protetor da criação. Veja o que nos diz o pastor Scott. Enfatiza ele que, para cumprir o papel de provedor, o homem deve evidenciar características como, por exemplo, responsabilidade e atitude de servo. Ele ainda acrescenta que as qualidades de um bom protetor são coragem, ousadia, força física e espiritual e vigilância. Desse modo, a função de provedor e protetor é própria da natureza do homem. Assim sendo, Paulo ratifica que cabe ao homem proteger a sua esposa e a sua família, bem como lhes prover uma vida digna. Efésios capítulo 5, versículos 28 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Ressalta-se, queridos irmãos, que a masculinidade ama e cuida da mulher e que o machismo inferioriza e desonra. Nesse aspecto, a Bíblia ensina ao homem tratar a sua mulher com dignidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 3 e versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, a liderança masculina. Veja, queridos irmãos, Paulo revela que o homem deve liderar a sua família do mesmo modo como Cristo lidera a igreja. Uma vez que Cristo entregou-se pelo bem-estar da igreja, a liderança masculina requer até a prática de algum tipo de sacrifício. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. Nesse sentido, no exercício da liderança, o homem deve evidenciar atributos tais como força, sabedoria, coragem, amor, respeito mútuo. É importante ainda afirmar que homens e mulheres são iguais perante Deus, mas que lhes foram confiadas funções distintas. Eu convido você, querido irmão, para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, a erosão da masculinidade. O primeiro tópico, apologia à homossexualidade. Deve-se afirmar que, em tempos pós-modernos, a ideologia de gênero faz contínua investida de legalização da prática da homossexualidade. Esse conceito ignora as características físicas e biológicas e alega que o ser humano nasce sexualmente neutro. Essa ideologia também é conhecida como ausência de sexo. Nessa concepção, invalidam a criação divina da raça humana como ser
binário, isto é, masculino e feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea os criou. Ainda ensinam que a identidade de gênero e a orientação sexual independem da anatomia do corpo, isto é, que a genitália masculina ou feminina não é um fator determinante. Assim, não aceitam que os órgãos do sistema reprodutor humano sirvam de parâmetro para a sexualidade. Assim, em consequência, a sexualidade antinatural, ou seja, contrário à natureza, é ideologicamente incentivada. Veja Romanos capítulo 1, versículo 26 e o versículo de número 27. Meus queridos irmãos, eu convido você para o segundo tópico, responsabilidade negligenciada. Veja que a identidade masculina, que deveria estar associada à responsabilidade, à virilidade, à capacidade de prover, de proteger e de liderar uma família, vem sendo substituída por indivíduos de duplo ânimo, vacilantes e inconsequentes. Queridos irmãos, nesse cenário, uma parcela é incapaz de sustentar a sua própria casa, não pelo desemprego, mas pela aversão ao trabalho que eles têm. Outros são desprovidos de maturidade para, assim, assumir a vida conjugal e os compromissos da paternidade. Alguns produzem insegurança nos filhos pelo mau caráter que eles são. E muitos também são omissos na liderança e na formação espiritual do seu respectivo lar. Os efeitos desse comportamento resultam em inúmeros casos de desajustes familiares e até em divórcio. Queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico, crise de liderança. É importante afirmar que a crise de masculinidade tem gerado homens incapacitados de cumprir o seu papel de líder. Em consequência, a sociedade e a igreja experimentam uma grave crise de liderança. Uma sociedade sem liderança eficaz transforma-se em anarquia. Desse modo, tanto o mundo quanto a igreja clamam e almejam por líderes eficientes. Veja isso, queridos irmãos, no período do profeta Ezequiel, por volta do ano 593 a.C., o Oriente Médio passava por uma crise internacional. Israel e Judá encontravam-se no exílio. Tinham sido conquistados pelos seus opressores como punição dos pecados contra o Senhor Deus. As nações estavam sendo massacradas pela corrupção desenfreada, pelo suborno insolente, pelas predições mentirosas, pela opressão implacável, pela avareza injustificada e pela violência reinante. Veja isso no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 12 até o versículo de número 13. Ao revelar-se para o profeta, o Senhor descreveu que uma das causas da destruição iminente era a crise de liderança. Deus procurava alguém entre os líderes para trazer suspensão do julgamento contra o pecado, alguém para reverter a situação, um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse
mas ninguém achei. Ezequiel capítulo 22 e o versículo de número 30. Nesse caso, queridos irmãos, a busca divina foi em vão e o juízo tornou-se inevitável. Por isso, e apesar disso, Deus ainda procura esse tipo de homem para destacar no horizonte da história humana. Homens de verdade que possam liderar pelo paradigma da masculinidade, isto é, segundo o modelo que encontramos nas Sagradas Escrituras. Meus queridos irmãos, a lição está maravilhosa, não saia daí, porque agora nós vamos para o terceiro ponto. Boaz, símbolo bíblico de masculinidade. Primeiro tópico, modelo de generosidade. Quem foi Boaz na Bíblia? É importante saber que Boaz foi um judeu, morador de Belém e pertencente à tribo de Judá. Boaz era um homem rico e um respeitado proprietário de terras em Belém. A história de Boaz está registrada no livro de Ruth. Meus queridos irmãos, Boaz era parente de Elimeleque, o falecido esposo de Noemi. Num período de quase 10 anos, Noemi perdera o marido e os filhos. Ao retornar para Judá, ela estava acompanhada apenas por Ruth, uma das noras moabitas que também ficara viúva e sem filhos. Para sobreviver e sustentar a sogra, Ruth foi trabalhar no campo de Boaz. Ao saber que Ruth deixara a sua terra para apoiar a sogra, Boaz tratou-a com brandura e generosidade. Dirigiu-se a Ruth com ternura e benevolência. Protegeu-a para não ser molestada ou assediada pelos trabalhadores do campo. Alimentou-a com a fartura e ordenou que fosse favorecida na colheita e que não fosse censurada ou repreendida no seu trabalho. Meus irmãos, vamos agora para o segundo tópico, padrão de virilidade. Virilidade é uma característica masculina do homem e é somente ele que a possui. Ao contrário do que se apregoa, a virilidade na concepção cristã não está relacionada com um corpo atlético ou musculoso, nem tampouco se relaciona com truculência, ignorância, desleixo ou insensibilidade. Virilidade é defendida como a capacidade que o homem tem de realizar o ato sexual, mas também é sinônimo de vigor físico e de força moral. Veja, queridos irmãos, que Salomão, antes de assumir a responsabilidade de reinar sobre Israel, foi advertido pelo rei Davi com as seguintes palavras: esforça-te, pois, e ser homem. Essa exortação é similar à de Moisés, quando admoestou Josué a ser homem e encarar a sua responsabilidade de liderança com coragem. O próprio Deus disse a Josué, no início do seu ministério: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1 e o versículo de número 6. Entretanto, destaca-se que, nas Escrituras, a virilidade é demonstrada por atos de coragem, mas também de autocontrole. Nesse aspecto, Boaz é visto como um homem viril, um homem valente e poderoso. Ruth, capítulo 2, e versículo de número 1. A Bíblia registra que Ruth, durante a noite, deitara-se ao lado de Boaz para pedir-lhe que a resgatasse. Ao notar a presença da bela moabita, Boaz
subjugou os seus instintos sexuais e não tocou nela. Ele simplesmente a respeitou, entendeu a sua petição, reconheceu-a como mulher virtuosa e prometeu fazer o possível para casar com ela. A robustez moral de Boaz assemelha-se à de José quando este resistiu ao assédio da esposa de Potifar. Este texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, versículos 7 até o 10. A virilidade, portanto, não significa apetite sexual desordenado ou desrespeito para com as mulheres. A virilidade bíblica é demonstração de coragem, de firmeza de caráter e de uma conduta ilibada. Queridos irmãos, Deus criou o ser humano com dois gêneros, masculino e feminino. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A diferenciação dos sexos é um princípio determinado pela criação de Deus. Veja Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 23. A masculinidade é um conjunto de atributos e funções inerentes ao homem. A desmasculinização decorre da inversão dos papéis do homem na sexualidade, na liderança e na prática dos seus deveres. A masculinidade bíblica exige o autocontrole e o sacrifício e a firmeza de caráter no encargo das suas tarefas. Nesse sentido, a sociedade, a família, a igreja anseiam por homens que honrem a sua masculinidade. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar este vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical e superintendentes. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.